Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AfterCast, onde a gente traz mentes brilhantes que causam impacto na área da saúde. E hoje a gente trouxe um convidado super especial, porque, olha, a gente sempre traz pessoas que trazem muito conhecimento de indicadores, sobre a parte técnica da engenharia clínica. Hoje a gente trouxe uma pessoa que faz a conexão do engenheiro clínico com o mundo, né? Na verdade, a Tânia, eu não vou contar tudo sobre a Tânia é uma super parceira, eu quero que a Tânia se apresente para vocês. A gente vai bater um papo muito bacana aqui hoje. Tudo. Obrigado pelo convite, obrigado pela Arquimedio, por essa oportunidade. Tiago, você é sempre um cavalheiro, recebendo a gente para poder falar um pouco da minha trajetória e principalmente do que nós estamos construindo juntos na engenharia clínica e no setor de saúde. Bom, eu estou há 25 anos no mercado de saúde, né? Trabalhando no Estadão, no Grupo Estado de São Paulo, que é um grupo de mídia forte, e a minha história, o meu berço é em São Paulo, né? Vivi e vivo ainda trabalhando muito fortemente em São Paulo. E depois eu fui para um outro grupo de mídia, em 98, 99, no Estadão, em 2000 eu fui para um grupo de mídia que tinha fortemente essa questão de relacionamento, né? Criar relacionamento com o setor de saúde. E por lá eu fiquei 10 anos, né? É, fazendo eventos, criando relacionamento e conexões no segmento de saúde. Em 2012 eu resolvi empreender e aí fundei a TM Jobs, que é a minha empresa, uma empresa que é um outsourcing de marketing, comunicação e eventos para gerar leads para o segmento de saúde, e tem sido um aprendizado, né? Então a gente acabou sem querer se tornando uma fonte importante de eventos no segmento de saúde. Perfeito. E o que me abriu muita oportunidade de ampliar o relacionamento, né? Porque eu fui viajando pelo Brasil inteiro, falando com diversos players do setor, com vários executivos do setor. Nós criamos um projeto chamado Business Club Healthcare, que era dentro desse clube de profissionais da área de saúde, a gente ter comunidades de profissionais. Então, eu comecei fazendo eventos para CEOs, depois foi para CIOs, Mas isso na área da saúde exclusiva só ou na área de faz também? saúde. Para CMO, supply chain, para hotelaria hospitalar, para engenharia clínica, para a área de farmacêutico hospitalar, para RHs, enfim, a gente entendia qual era a necessidade do mercado, dos clientes, e ia abrindo essas comunidades para fazer essas conexões. E deu muito certo, né? Então, são mais de 250 eventos nesses 12 anos de TM Jobs, né? 13 anos de TM Jobs, e muito aprendizado. Nesses eventos, a gente gerou muito conteúdo, né? E 92% são cargos de lideranças que passaram pelo clube, o que me ampliou muitas oportunidades, né? E aí eu fui entendendo as necessidades. A gente não tem nada engessado, nós somos uma consultoria, então a gente atende o cliente olhando para a real necessidade dele, e a gente faz mentoria, palestras, eventos customizados, muitos eventos customizados para públicos específicos, em regiões específicas, justamente para conectar essas oportunidades entre empresa e cliente. É isso que mais a gente faz. Porque a gente estava pensando em ir o Brasil inteiro, né? Você viaja o Brasil inteiro para poder fazer esse tipo de conexões. Já, assim, a região sudeste muito forte para nós, a região centro-oeste, nordeste, e agora a gente começou a fazer coisas no norte. Do ano passado para cá, a gente não tinha feito nada no norte. No passado a gente fez um belíssimo evento em Belém do Pará, com vários diretores de hospitais da região, e no sul também a gente tem uma situação muito forte. A gente já fez em Joinville, fizemos em Curitiba, em Porto Alegre, em Florianópolis. Então, a gente tem entrado em vários estados pelo Brasil. Já fomos para o Chile e para a Argentina Ah, que com esse bacana. mesmo modelo. Fizemos dois eventos, um na Clínica Las Condes e na Clínica Santa Maria, no Chile. Fizemos no Hospital Italiano de Buenos Aires, na Argentina, que é um hospital universitário de 700 leitos, é um dos grandes hospitais da Argentina, e a gente chegou até lá. E eu acordo todo dia, Tiago, pensando no meu propósito, né? Aham. Eu demorei para entender o que era propósito, demorei para achar o meu propósito de vida, né? Porque a gente precisa se conectar com o que de fato te move e te movimenta todos os dias a levantar,
da sua cama e ir a campo, ir a trabalho. E aí eu descobri que o meu grande propósito era exatamente deixar um legado de transformação e de educação no segmento de saúde. Que bacana. Desenvolver, capacitar, ajudar com esses eventos a trazer insights, reflexões, boas práticas para vários executivos e profissionais da área de saúde. Aham. Então, assim, é uma satisfação enorme quando um convidado dos meus eventos ou até palestrante vem me agradecer pela oportunidade de aprendizado que eles tiveram naquele evento. Então, isso me emocionava, me emociona até hoje, porque eu continuo fazendo isso, né? E é uma satisfação. Então, é o meu propósito, né? Eu descobri esse propósito, e é isso que me movimenta todos os dias a ir para campo trabalhar, desenvolver o setor que precisa tanto da gente, de parceiros, de pessoas destinadas a fazer isso. Nossa, Tânia, você me deixou um desafio gigante agora de em 15 minutos conseguir destrinchar o seu modelo mental aqui para te. Porque o meu propósito aqui nesse podcast é o seguinte: igual eu comentei, tem muita gente que a gente vem aqui, pessoa especialista, a Iona, a professora Léria também, ela veio trazendo uma bagagem de conhecimento, mas você tentar destrinchar um conhecimento que é técnico, não é que é mais fácil ali, mas para você passar um modelo mental, todo mundo já é mais palatável. Agora, você destrinchar um conhecimento humano, né, desse de propósito, de como conecta pessoas. Pessoas é uma das coisas mais complexas que existem, né? Quando a gente conversa com gestores, eles falam não só internamente, né, junto com o próprio time, mas o externo, você fazer conexão com stakeholders. Então, meu propósito aqui é tentar destrinchar o seu modelo mental aqui para tentar deixar para quem está assistindo aproveitar, porque pessoal, eu como empreendedor, empresário, eu sei o tanto que é importante você saber do mundo técnico, obviamente, porque quem está assistindo é engenheiro clínico, ele tem que entregar o técnico. Quem está assistindo e é empresário, você tem que fazer o que é o seu como técnico, você tem que fazer o seu entender de mercado. Agora, como é que você entende o que está cuidando da porta para dentro da empresa, da porta para fora? O mercado está mudando o tempo todo. Então, as pessoas que cada uma dessas vai fazer a conexão, igual que você comentou, o C-level das empresas e tudo mais, cara, vai ser um desafio. E aí, eu quero fazer algumas perguntinhas, se você me permitir. Sim, claro. A primeira é, ó, dentro de toda essa cadeia que você comentou, não só de aprendizado, vou começar pelo seu como indivíduo. A cadeia que eu falo é igual a do William Maslow, né? A pirâmide de Maslow, desculpa. Lá no topo você está o propósito. E você comentou muito do propósito. Tem muita gente que, infelizmente, ainda está preso na parte de subsistência. O que você acredita que fez a Tânia descobrir isso? Qual foi o momento da sua vida que você descobriu que era esse propósito e você descobriu isso da conexão com as pessoas? A gente já conversou muito, você comentou tanto que não é nem só de conectar pessoas, mas você saber o que é a dor da outra pessoa. Bom, eu tenho uma série de perguntas, eu quero começar com essa. Me fala individualmente, você, como ser humano, como que foi o momento que você deu esse primeiro passo para criar a Tânia que é hoje, dentro de ter essa visão e conseguir fazer as coisas que você consegue fazer hoje? Eu acho assim, nossa, aí a gente pode explorar vários aspectos, mas assim, eu acho que, falando um pouco de mim, é a coragem. Eu sou uma mulher muito corajosa de não desistir das coisas, de acreditar, né? Eu sou muito intuitiva, Aham. então eu gosto de me ouvir e de sentir e ir pela minha intuição do que eu posso ou não posso fazer, né? Mas o que me movimentou mesmo foi uma insatisfação de estar acomodada numa empresa onde não queria ampliar essas oportunidades e eu queria. Uhum. Eu Existe uma queria, inconformidade. é, eu queria avançar, né? Então, eu fiquei 10 anos nessa empresa, eu não conseguia avançar, eu trazia insights e coisas que eu via do mercado, que eu enxergava que era valor, né? E eu falei, não estou feliz aqui. Eu estava acomodada, eu tinha um bom salário, eu tinha boas conexões, eu tinha um cargo até interessante, mas ele não me preenchia. E é até mais difícil, né? Quando você já tem, de novo, na pirâmide de Maslow, né? Você já tem o subsistência, você abrir mão disso, fazer alguma coisa, tem gente que nem entende, né? É. Aí eu recebi um convite de um grupo de amigos engenheiros clínicos e de TI Certo. para a gente fundar a ABCIS, Associação Brasileira Ah, que de bacana. CIOs de Saúde, em 2012. E foi engraçado que eles falaram assim: "Olha, a gente não tem dinheiro para te pagar. É Aham. uma associação que está
acabando de inaugurar, não tem recurso próprio, mas a gente quer muito você trabalhando com a gente. E aí eu falei, vou me desafiar, vou me jogar nisso. A gente não pode ter medo de se jogar, né, de se reinventar, de recomeçar, de ressignificar, como eu te falei. E eu fui. Eu falei, não, eu vou fazer esse negócio acontecer. Eu já tinha essa insatisfação, né? Eu falei, agora é o momento. Então eu saí de lá para montar a associação desde o estatuto. A gente E fez com frio isso. na barriga? Ou não? Eu acho que, como eu estava muito insatisfeita onde eu estava, eu não saí com esse frio na barriga e nem com medo. Como eu te falei, eu tinha Tá na cara e coragem coragem. Ah, de enfrentar o que estava por vir, né? Eu acho que a família é muito importante. Eu tive apoio da minha família para me incentivar e me ajudar, isso é importante. que é a nossa base, né? Então a gente não pode negar isso. Então eu tive apoio da minha família e eu me joguei. E eu descobri um oceano azul de oportunidades, Ah, que né? bacana. E aí foi as coisas acontecendo. Depois da Becis foi a Beclin, aí foi a ASAP, foi o Ibraves, e foram outras coisas que aconteceu comigo e a Hospitalar. Eu fiz muita coisa para o Hospitalar. E hoje, até pelos meus 60 anos, eu acabo sendo um pouco mais seletiva. Eu escolho mais quais projetos eu vou participar Uhum. e como eu vou ajudar os meus clientes, né? Eu acabei me tornando uma pessoa sem fazer muitos movimentos, eu nem sabia que isso ia acontecer, de ser uma influenciadora. Uma Sim. pessoa que movimenta o setor, né? Eu tenho um LinkedIn muito forte, são mais de 20 mil pessoas no LinkedIn, Nossa. só para você ter uma ideia, e são pessoas que eu escolho para colocar no meu LinkedIn, né? E são executivos que me acompanham, que me seguem, que participam dos meus eventos, iniciativas e diretores de indústrias, né? Então, eu acho que é trabalhar bem feito, honestamente, respeitosamente, Aham. né? Ouvir mais o cliente, o parceiro, né? As pessoas têm muita sede, vontade de vender, e você só consegue vender mesmo se você conseguir entender a necessidade do outro Claro. e o que o outro precisa. E aí foi quando eu comecei a me desconstruir e construir nesse sentido, de falar menos, ouvir mais o que o meu cliente precisava e construir consultorias e trabalhos e projetos, trazendo até parceiros para atender esse cliente. Então, a gente tem mais de 150 clientes, mais de 250 eventos realizados no Brasil inteiro, que a gente conseguiu por conta desse, desse empenho, dedicação, né? Você falou de pessoas, eu tenho um cuidado, sempre tive um cuidado de ter pessoas de RH do meu lado para me ajudar com a minha equipe, fazer mentoria, identificar quem está feliz, quem não está, como a gente consegue desenvolver pessoas, né? Hoje tem até palestras motivacionais e profissionais falando de felicidade no ambiente de trabalho. Sim. Porque é como você falou, a gente está sendo consumido por muito dado, por muita informação, mas ainda a relação de pessoas no nosso país, principalmente, é fundamental, principalmente no nosso setor de saúde. Eu falo que trabalhar no setor de saúde é em doses homeopáticas. Aham. O mercado é muito conservador, o mercado é muito relacional, o mercado conhece as pessoas, então você tem que trabalhar, construir isso, né? Construir credibilidade leva anos, mas para destruir é um fio. E aí você tem que tomar um cuidado para ter clareza no que você tem de propósito, de responsabilidade no que você faz, para conectar essas pessoas e ajudar todo mundo a ter um ambiente mais favorável, né? O setor de saúde passou gravemente, né, por assim, uma coisa que a gente nunca esperava viver, que foi a pandemia, que, né, tirou o eixo de todo mundo, né? Mas eu sempre acreditei nas pessoas. Acredito que conectar pessoas é um grande diferencial, que a gente precisa realmente investir nessa conexão de pessoas internamente e externamente. Né? Claro. Não adianta eu com um discurso pronto, a gente conecta pessoas e internamente você não valoriza as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estão lado a lado construindo isso. Seja fornecedor, seja parceiro, seja colaborador, todo mundo tem que estar conectado com o teu propósito. E aí a gente também vai, com a maturidade,
sabendo quem a gente deve escolher como fornecedor, como parceiro. Puxa, essa empresa aí não tem um trabalho legal, as pessoas não estão lá visando um futuro, um trabalho de médio e longo prazo. Sim. Só pensa O, no financeiro e rápido, sim. rápido. E esse tipo de cliente, por exemplo, para nós não interessa. Teve uns eventos que eu fui, que você organizou, que teve uma palestra de liderança, né? Que foi muito bacana, que era sobre o RH. E normalmente, quando você fala assim, eu vou num evento de engenharia clínica, o que for, você normalmente tem uma expectativa que ele vai ser muito sobre técnico, sobre equipamentos, mas isso foi muito bacana, né? Foi falar sobre pessoas. Então, eu vi isso na prática. Inclusive, o pessoal elogiou muito desse tipo de Então, coisa. eu já tinha isso antes. Depois, eu fui convidada por uma amiga minha para entrar na ABPRH, que era uma associação de recursos humanos lá em São Paulo. Eu estou aqui falando de Belo Horizonte, Correto? mas a associação é em São Certo, Paulo. perfeito. Eu estou aqui ao vivo, em Belo Horizonte, aqui na sede da Arquimedes. E a gente foi muito bacana, porque a associação me trouxe esses insights de recursos humanos Ah, foi da, que da associação que deu esse estágio. eu já tinha isso comigo, mas o que mais Você fez mais do comercial, mais. isso. Aí eu comecei a trabalhar essa questão de liderança de pessoas, de gestão de pessoas, de conexão de áreas de pessoas. Eu trabalhava nessa voluntariamente na associação. Eu fiquei 6 anos na associação, Aham. 3 anos no Comitê de Saúde Corporativa. Como você falar, o que que a Tânia está fazendo na Associação de RH? E eu trabalhava saúde corporativa dentro dos meus eventos, que é trabalhar promoção e prevenção em saúde, como a gente fundou a ZAP, junto com um grupo, né, de executivos, eu participei da fundação, trabalhei com Paulo Marcos Senra, que foi o fundador da ASAP, que é a Associação, é a Aliança de Saúde Populacional, que trabalha a gestão de saúde populacional. E aí eu fui convidada para ir para a associação trabalhar a saúde corporativa com um comitê, que Aham. era trabalhar temas de saúde corporativa para os RHs. Como é que os RHs faziam para cuidar melhor das suas pessoas? Aham. Fazer a promoção e prevenção, fazer uma saúde integral, né? Onde você coloca o RH, a saúde ocupacional e o médico do trabalho, trabalhando a saúde daquele indivíduo, né? E aí a gente começou a ser chamado para fazer palestras, mentorias, escrever e-book, artigos, e eu fiquei 3 anos liderando, eu era vice-presidente desse comitê de saúde corporativa, e depois eu fui convidada para ser a presidente. Então, eu fui presidente da associação por 3 anos. Então, eu fiquei 6 anos na associação, trabalhando temas diversos de liderança, no meio da pandemia. Ah, isso foi no meio da pandemia. Porque quando eu fui assumir, era no meio da pandemia, em 2021. E aí foi um caos, né? Porque as empresas estavam com seus funcionários todos em home office, ninguém preparado para Aham. aquela gestão de conflitos né, de saúde e de conflitos que todo mundo viveu. E aí a gente tinha comitês para trabalhar cultura organizacional, governança, saúde corporativa, diversidade, equidade e inclusão, Aham. né? Nós tínhamos também uma área jurídica para RHs, e aí eu acabei desenvolvendo um pouco mais dentro do meu universo para a saúde, né? Porque eu saí da associação, mas eu nunca deixei a saúde, né? Continuei na saúde em paralelo, porque lá era um trabalho voluntário, mas que só agregou, só Se conecta. acrescentou Aham. ao meu trabalho, Com né? certeza. E esse é um ponto muito importante, porque quando a gente até olha para a história, né, os grandes filósofos, o que eles faziam muito bem é conectar, eles eram polímatas, eles combinavam várias competências de diferentes áreas, e eu vejo que isso, até na sociedade se perdeu. Quando você vai para engenharia, você vai ver só a parte técnica, né? E eu acho que foi bacana de você ir juntando, inclusive até para poder entender um pouco mais desse perfil. Tem uma pessoa que eu sigo muito que é o Simon Sinek. Ele fala que a gente tem que começar pelo porquê das coisas, depois o como, depois o quê. E entendendo mais o porquê das coisas, inclusive, quando você foi comentando, né, eu não quis te interromper, mas você comentou, por exemplo, de que você trabalhou de uma forma voluntária para a associação. Tem muita gente que você troca de emprego por causa de R$ 50, R$ 200, mas por que que ela está trabalhando, por que que ela está gastando energia numa coisa que vai ser de voluntário? Então, quem que é a Tânia nesse nível tal? Não tanto do profissional, mas um pouco mais do íntimo. Por que que você gosta de fazer isso? Por que que você aceita para trabalhar de uma forma voluntária? E
Fala um pouquinho mais assim da sua essência, até do pessoal, assim, o que que você tem de hobby? Porque eu acredito que o que você faz, às vezes, em casa, no seu tempo livre, o que for, tem um reflexo do que você vai no profissional. Não adianta, não, soft skills você não aprende lendo, ó, você tem que fazer isso, isso, e isso. Acho que é um reflexo das decisões que a gente faz dentro de casa. Como você enxerga isso, né? Olha, eu gosto de dizer que o tempo é o nosso maior aliado. A gente tem Uhum. que saber fazer gestão do tempo e trazer essas oportunidades, como eu falei. As oportunidades aparecem e você tem que estar aberto e intuitivamente. Eu sabia que era o melhor para mim naquele momento, que eu ia ajudar outras empresas e pessoas a trabalhar o tema saúde corporativa, De que era novo o propósito. Então foi o propósito que te é, guiou. exatamente, porque era o que eu já tinha traçado, né? Era o que eu queria, né? Desenvolver o setor, pessoas, para olhar mais para a saúde física, mental, emocional, e como a gente podia ajudar isso. Porque dentro da saúde suplementar, Tiago, o grande pagador são os RHs, a Ah, indústria da saúde suplementar. Só que ninguém ouvia esses RHs. A gente nunca trouxe para a mesa de debate e discussão as empresas que pagam a conta, que pagam o plano de saúde, por exemplo. Né? Então, fica a discussão do prestador de serviço, do plano de saúde, da operadora, mas quem paga a conta nunca foi convidado para discutir, para debater. E aí eu tive a gente, como eu falei, ninguém consegue construir nada sozinho. Eu tive muitas ajudas e insights e pessoas que falaram, Tânia, vai por aqui, faz assim, faz assim. E isso foi me guiando, uhum. né? São mestres aí, o professor Ogata, e que trouxe isso para mim. Falou assim, Tânia, você tem que trazer para debate, para discussão, que paga a conta. E aí ele falou, vou te apresentar um grupo de médicos do trabalho, da CNI, Aham. para você começar a conversar com eles. E a gente começou a fazer eventos de saúde corporativa pelo Brasil, com o patrocínio do Santander, onde a gente trazia esses debates que eram enriquecedores. Então, eu aprendia, todo mundo aprendia, era uma troca muito rica do que fazer, do que não fazer, como fazer gestão de saúde populacional. E aí isso foi tomando uma proporção que eu não esperava, mas que foi muito significativa na minha carreira. Né? Eu completei 60 anos ano passado, Aham. e aí, quando essas datas são muito marcantes, né? Você Aham. faz 40, você faz 50, você faz 60. É incrível. Como você fala, opa, e agora, né? E eu sou uma mulher em movimento constante, eu não sei ficar parada. Eu gosto de estar à frente de coisas que eu acredito, que eu acho que vão só acrescentar para mim e para o setor. Aham. Porque eu acho que tudo tem que ter uma via de mão dupla. Não pode ser só para mim. Nunca foi só para mim. Tem que ser essa via de mão dupla, né? E aí eu avalio e falo, eu vou seguir em frente. É isso que eu quero, né? E foi assim com todas essas entidades que eu trabalhei, hora voluntária, hora sendo paga, remunerada para fazer as coisas acontecerem, né? Foi um grande aprendizado. Mas o que eu mais aprendi é a importância da conexão de pessoas. O quanto é importante você conectar pessoas, né? Por isso que a gente tem um projeto junto, que é o Connect People Health, que fala de engenharia clínica, que fala de pessoas nessa conexão. E o Connect People Health nasceu ano passado. Foi um projeto que nasceu no ano que eu fiz 60 anos, que ele vem só acrescentar nesse movimento que eu estou de vida. Bacana. E ano passado eu resolvi voltar a estudar, mas aí olhando para o meu hobby, olhando para a Tânia, né? Eu fiz tanto para a família, para os amigos, para o setor e para mim. O Aham. que eu tenho feito, apesar de ter recebido muito, confesso que eu tenho uma enorme gratidão, porque eu recebi muito, mas eu precisava olhar um pouco para mim. E aí, falei, puxa, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, e fui estudar para ser DJ. Olha só. E aí eu fiquei 6 meses estudando, né? Nada profissional, mas era um hobby, eu queria Aham. tocar, né? Eu queria ter experiência, vivência de tocar, né? Uma picape, comprar equipamentos, aí eu comprei, fui indo, meu professor lá de Santos foi me dando dicas e ideias, e aí foi, e nasceu a DJ Tânia Regina, Olha só, que legal. hashtag DJ Tânia Regina, Sigam lá, hein? e com isso, um outro projeto que eu acho que é bacana, apesar de eu não vou tocar qualquer tipo de música, eu quero tocar um estilo de música Aham. e quem curtir esse estilo vai me seguir, vai me acompanhar, vai me convidar para tocar nas rodas de família, de amigos, de trabalho, né?
E aí eu lancei um projeto chamado Lado B, só MPB. Então Esse eu não conheço. eu vou só tocar MPB. Que massa. E só nesse MPB a gente tem um universo de clássicos da música, né? Não só a gente fala o MPB, tá lá o rock pop nacional que eu curto, né? Os clássicos de Gilberto Gil, Caetano, Bethânia, Djavan, mas também de samba rock. O link disso aqui vai estar aqui embaixo, né, Yasmin? Pode colocar aí para o pessoal seguir. Caramba, legal. E aí quando eu lancei esse projeto, também falei, é um hobby, eu quero tocar. Só que aí alguns colegas da área de saúde começaram a me convidar para tocar. Ah, que Então, legal. eu estou sendo convidada para tocar e eu falo que é tirar um barato, né? Aham. Eu vou tirar um barato e viver isso intensamente, porque é um novo momento da minha vida. Nossa, eu fiquei muito feliz. Esse bate-papo podia, para mim, ir rodando horas. Eu espero que quem assistiu tenha pegado um pouco dessas nuances. Eu, pelo menos, se eu pudesse resumir um pouco disso, é que às vezes a gente quer comprar um relógio, quer comprar um celular, tudo tem preço, né? Mas acho que essa parte da conexão de pessoas, pelo que eu entendi, não tem preço. Eu acho que até pelo que eu senti foi, muitas vezes você se expôs, né, a um trabalho voluntário, a várias áreas diferentes. E isso possibilitou você chegar onde que as outras pessoas não chegaram, a ver coisas que as outras pessoas não viram, isso é muito rico. E, bom, pessoal, queria aproveitar esse momento também para poder comentar um pouquinho com vocês que, justamente comprando essa ideia, né, da Tânia de fazer conexão com as pessoas, a gente também está criando uma comunidade, né? Então, o Connect People Health é uma plataforma. Aliás, a Connect People Health, para mim, já é uma comunidade. Só que ela é uma comunidade que ela acontece enquanto as pessoas estão ali. Então, a gente está criando formas, um mecanismo que é a comunidade, que já já a gente vai lançar para vocês saberem mais, que é para ela poder, durante, né, entre esses períodos, as pessoas continuarem se conectando, trocando conhecimentos, trocando experiências e crescendo. A gente trabalhar em prol, né, num propósito, igual a Tânia comentou. O que é legal é falar do Connect People Health, que é assim, é uma jornada. Tá, Nós estamos construindo uma jornada. certo. Não é um evento isolado aqui ou acolá. Porque de tanto fazer evento, eu aprendi até com o mercado, né? Porque às vezes você sai de um evento com vários insights, reflexões, mas e acabou. Sai do evento, acabou. Então, no Connect People Health, a gente está construindo, né? Tiago fala a gente, porque nós estamos juntos nisso, a Arquimedes e a TM Jobs, junto com uma comissão fantástica de pessoas que estão lá com a gente, que, de novo, não sou eu sozinha. É um Aham. time de pessoas que apoia, que acredita, que está junto a gente criar essa comunidade de áreas e pessoas no setor de saúde. Então, é conectando pessoas na área de saúde. A gente começou falando da engenharia clínica nesse projeto, mas ele não é um projeto só da engenharia clínica. É um projeto da liderança, é um projeto da área de TI, é um projeto da área de operações, é um projeto de supply chain. Então, são várias áreas, de RH, são várias áreas de negócios dentro do setor de saúde que estão conectadas no Connect People Health. O plano de fundo é engenharia clínica, mas são todas as áreas que estão juntas ali se conectando, porque uma área precisa da outra, né? O hospital É funciona uma assim. convergência de tecnologia, de serviço, né, de operação e de pessoas que a gente tem que ajudar a melhorar. A gente ainda tem um sistema de saúde falho, onde poucos estados e instituições são certificadas, são qualificadas, estão preparadas para uma pandemia, para uma questão mais drástica, né? A gente está muito vulnerável com essas questões climáticas, de meio ambiente, e a gente precisa se unir mais, toda a cadeia, né? O prestador, o fornecedor, a indústria, e até o paciente, porque hoje o paciente, ele lá na ponta, ele também tem tomada de decisão, ele também é participante, né? Sim. Os RHs, como eu falei, das indústrias que pagam, os pagadores, né? As operadoras, as fontes pagadoras, então todo mundo tem que se ajudar, né? Porque quando um hospital fecha, um hospital quebra, todo mundo perde. É. A indústria perde, a operadora perde, o A supply chain paciente perde,
Então a gente tem que se ajudar. Então eu acho que esse é o nosso papel. E o Connect People Health, ele veio num momento muito importante na minha vida, né? É, eu sou muito grata à Beclean de ter me procurado, pedido para a gente construir algo juntos e usando a expertise, que é reunir lideranças da área de saúde e outros profissionais no mesmo ambiente para discutir boas práticas, para desenvolver os profissionais do setor, para todo mundo ganhar. Né? Eu sou conselheira do IBRAVES, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, e a gente fala muito de Value-Based Healthcare, o que é valor. Aham. Né? E o quanto é importante a gente discutir isso. Lá atrás, quando o César Bicalaf começou a falar disso, as pessoas riam, falavam, não, há 10 anos atrás, isso não vai vingar, isso não vai dar certo, isso não vai mudar. E a gente precisa acreditar que pode melhorar e que pode mudar, né? E ano passado, o César Bicalaf com o Libraves, o time nosso de conselheiros, conseguiu levar para a ANS o novo modelo de proposta de valor de pagamento. Hum, Quando ninguém acreditava que isso era possível, hoje é possível. Então, bacana. assim, estão construindo junto com a ANS esse formato. Então, a gente vai criar um formato, a ANS vai regular o setor para a gente poder, tudo pensando num setor de saúde mais sustentável, né? Perfeito. Então, eu adoro participar dessas iniciativas que ninguém acredita, que ninguém acha que vai dar certo, que é uma loucura, e que aí a gente vai, a gente consegue, e tem aí meia dúzia de louco que Aham. consegue, junto E eles dá mais comigo, satisfação na hora que realiza. tocar o negócio e dar certo. É muito bom. Ai, que bacana. Então, até a plataforma comunidade, então, vai ser um sucesso também. A Vai. gente trabalhando junto. Vai porque a comunidade ela vai ter tudo que a gente precisa de conteúdo, Uhum. né? Conteúdo impresso, conteúdo digital, a questão dos eventos presenciais, que como a gente falou, a jornada, né? É uma jornada, não isolada de um evento aqui ou acolá, Perfeito. mas uma jornada que contribui para o desenvolvimento do setor, para essa comunidade, onde ela vai poder beber de fonte segura informações de profissionais, de professores, Importante. inclusive associações e entidades que regulam o setor. Quer dizer, a gente vai ter uma plataforma robusta para essa comunidade interagir com segurança. Na verdade, não é. A demanda existe, porque o grupo do WhatsApp tenta resolver isso ali, mas é uma mensagem que um ajuda um, depois aquela mensagem some, podia ter ajudado outras pessoas. Então, tem uma organização ali, né, dessa informação e de forma a perpetuar o conhecimento. Foi uma outra iniciativa muito bacana também. Parabéns. Curadoria de conteúdo é muito importante, eu acho que falta isso, e a plataforma vai conectar pessoas. A gente começou falando disso, então terminando falando sobre conexão de pessoas, é isso. Perfeito. Tânia, ó, mais uma vez, fiquei muito feliz de ter esse bate-papo com você. Aprendi muito. Espero que quem está assistindo também tenha aprendido. Gostaria de dar uma. Aí, vamos lá. De tudo que você falou, você vê assim: olha, um engenheiro clínico que está escutando agora. Se você pudesse, em uma frase, dar um conselho para essa pessoa, um conselho de R$ 1 milhão. Termina o vídeo, por favor, com esse conselho de R$ 1 milhão, com todo esse conhecimento que você tem, em uma frase. Engenharia clínica. Para um engenheiro clínico que está escutando, dá um conselho, uma dica de R$ 1 milhão para essa pessoa. Bom, para engenheiro clínico, o que eu acredito ser importante é que ele tem que se posicionar, ele precisa buscar muitas vezes ajuda de parceiros. Você falou uma única palavra, não tem como falar uma única Uma, palavra, mas uma, eu acho que é assim, uma frase. ele precisa se posicionar Uhum. como uma área estratégica dentro do ambiente hospitalar. E se ele não consegue internamente evoluir para que o diretor ou o gestor entenda que ele é estratégico, que ele possa pedir ajuda para a nossa comunidade, para profissionais, consultores do setor, que consigam ajudar ele a se posicionar, não só como um profissional que faz manutenção preditiva ou preventiva de equipamento médico hospitalar, não que isso não seja importante, é importante. Mas a gente precisa evoluir as conversas e discussões e valorizar o trabalho de engenheiro clínico para que ele possa ser mais estratégico, trabalhando lado a lado da diretoria e da governança dos hospitais do nosso Brasil.
Muito É bom. Acho que isso. valeu R$ 1 milhão. Acho que é isso. Pessoal, muito obrigado. Vejo vocês no próximo ArchiCast. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.